Bíblia Revelada, dia 13. Êxodo, capítulo 10 ao 12. Este texto representa o clímax do confronto entre o Senhor e Faraó. As últimas pragas revelam que não há neutralidade diante de Deus. Ou o coração se rende, ou se endurece, até a ruína. A libertação de Israel culmina na Páscoa, marco eterno da redenção, onde o juízo passa, mas o sangue livra. Cronologicamente, este texto une juízo e salvação. A mesma noite que traz morte ao Egito, traz vida e libertação ao povo da aliança. Aqui nasce o padrão redentivo que atravessa toda a Escritura e aponta para a redenção final. Êxodo 10. Então disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque eu tenho endurecido seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que fiz entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando não quererás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que foram sobre a terra até o dia de hoje. E voltou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este nos será por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram trazidos outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quem, porém, são os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com nossos jovens, e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja assim o Senhor convosco, como eu vos deixar ir a vós e a vossos filhos, vede, porém, que o mal está diante da vossa face. Não será assim. Ide agora vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. E Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra toda. E o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra, todo aquele dia e toda aquela noite, e pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito, e pousaram em todos os termos do Egito. Eram muito graves, antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, e a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou coisa verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito.
Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai o meu pecado esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte somente. E ele saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou nenhum só gafanhoto em todos os termos do Egito. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viam uns aos outros, nem ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então chamou Faraó a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossos bois, vossos filhos também irão convosco. Moisés, porém, disse: Tu também nos darás sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E nós não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Então Faraó lhe disse: Retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Parte 2, Êxodo 11. Então disse o Senhor a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, certamente vos lançará daqui totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada um peça ao seu vizinho, e cada uma à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse, pois, Moisés: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue, e depois sairei. E saiu-se da presença de Faraó em ardor de ira. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Parte 3. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito:
Este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, e tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a sua cabeça, com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimá-los-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até a tarde do dia 21 do mês. 7 dias não se achará fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim do estrangeiro como do natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos da terra de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras, e nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, vendo o sangue na verga da porta
e em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava sobre o seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todo o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Tomai também vossas ovelhas e vossos bois, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam com o povo, apressando-se a que saíssem depressa da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que se levedasse, as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. E fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e roupas. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e deram-lhes o que pediram, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, além das crianças, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que tinham trazido do Egito, porque não estava levedada, porquanto foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, nem tinham preparado provisões. Ora, a permanência dos filhos de Israel, que habitaram no Egito, foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, saíram todos os exércitos do Senhor da terra do Egito. Esta noite é noite de vigília ao Senhor, para os tirar da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o jornaleiro não comerão dela. Numa mesma casa se comerá. Não levarás da carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel a celebrará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então chegue-se e a celebre, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós.
Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. A base bíblica de Êxodo capítulo 10 ao 12 mostra-nos a ordem cronológica da revelação. Em Gênesis 22, a partir do verso 7, o cordeiro provido por Deus a Abraão antecipa o princípio da substituição. Em Êxodo 6, a promessa da libertação agora se cumpre plenamente. Salmos 34, a partir do verso 19, diz: nem um osso quebrado. Eco direto da Páscoa. Isaías 53, verso 4 ao 7. O servo sofredor é descrito como o cordeiro levado ao matadouro. E João 1, 29, João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, Cristo é explicitamente apresentado como nossa Páscoa. Hebreus 11, 28, a fé aplicada ao sangue livrou o povo do juízo. E Apocalipse 5, a partir do verso 6, o Cordeiro morto agora reina e redime povos de toda a terra. Vamos falar da noite que dividiu a história. Esta noite marca o ponto decisivo da redenção bíblica. As pragas finais expõem a impotência total dos deuses egípcios, enquanto a Páscoa estabelece um padrão eterno. O juízo passa onde o sangue foi aplicado. Cronologicamente, podemos dizer, o juízo atinge os primogênitos, símbolo de força e futuro. Israel é salvo não por inocência, mas por obediência. A libertação acontece na mesma noite do juízo. Deus não negociou sua santidade. Ou havia sangue na porta, ou haveria morte na casa. Em nosso devocional de hoje, falaremos sobre quando o juízo passa e a vida começa. A Páscoa nos ensina que não basta saber sobre o Cordeiro, é preciso aplicar o sangue. As lições que podemos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida. A fé verdadeira envolve ação obediente. Não existe redenção sem substituição. A salvação gera uma nova identidade, um novo calendário. O Egito perdeu seus primogênitos. Israel ganhou um novo começo. Se você crê nesta palavra e quer fazer com o Senhor a sua aliança e ter sob o sangue do Cordeiro a sua vida protegida, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos que o juízo nos alcançaria se não fosse o sangue provido por Ti. Assim como Israel naquela noite, escolhemos confiar, obedecer e permanecer sobre Tua proteção. Aplica em nós não apenas o livramento, mas a transformação que nasce da redenção. Que vivamos como povo liberto, separado para Te servir e fiel à Tua aliança. Declaramos nossa vida está coberta pelo sangue do Cordeiro, em nome do Deus que salva e de Seu Filho Jesus Cristo. Amém.